Bom dia a todos. Tá bom assim? Dá para ouvir? Bem pertinho? Sim? Tá bom. Bom, meu nome é Vânia, nós vamos então iniciar um curso de passes. No primeiro momento a gente vai falar dessa energia que a gente tem acumulada em nós mesmos, né? Depois a gente vai fazer alguns exercícios. Depois a gente vai teorizar um pouco sobre aquilo que o Kardec fala, André Luiz falam, sobre o recurso do passe, como que a gente transmite um passe, como a gente recebe um passe. No segundo dia nós vamos falar sobre como se portar numa câmara de passe, como enfrentar as dificuldades ou as facilidades que a gente vê numa câmara de passe, né? Eu acho que o curso se resume a isso. Ele é extremamente prático, porque nós precisamos de pessoas de boa vontade querendo trabalhar, né? Cada vez mais a gente está abrindo as oportunidades aqui no Kardec de trabalho. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou na segunda-feira implantando as novas atividades, nós programamos assim, 2 passistas, né? E imaginávamos que frequentariam no início em torno de 20 pessoas, no máximo, assim, né? Nós já estamos com 150 pessoas frequentando as palestras, mais aqueles do atendimento paterno em torno de 20 pessoas, e nós precisamos, assim, da emergência de passistas, né? No mínimo 20 passistas, né? Vamos começar agora as atividades na quinta-feira. Então, o nosso grande objetivo é preparar pessoas para que de boa vontade, com vontade de trabalhar, não sejam só frequentadores do centro, mas sejam também trabalhadores do centro, né? Que a gente recebe, a gente dá. Bom, vamos começar? Então, tá bom. Eu quero falar assim, eu estou aberta, vocês levantem a mão quando tiverem dúvida, eu também tenho dúvida, todo mundo tem dúvida, então quando tiver dúvida a gente tenta responder. Bom, não dá para a gente começar a falar de passe sem falar um pouco daquilo que acontece no nosso corpo físico, né? Nós temos no nosso corpo perispiritual aquilo que a gente chama de chakras. Chakra é uma palavra sânscrita, que representa, essa denominação é chamada de roda. Porque as pessoas que conseguem ver ou que estudam a respeito disso, há mais de 3.000 anos que isso é estudado, né? Eles veem como uma força luminosa em volta da pessoa, em lugares determinados no corpo físico. Então, esses chakras, as pessoas que conseguem ver, ou os estudiosos que fazem um estudo especial a respeito disso, eles dizem que cada chakra no indivíduo, ele se assemelha a uma flor cujas pétalas estão em movimento constante e harmônico. À medida, então, que numa pessoa saudável, esses chakras, eles encontram um belo equilíbrio harmônico. Então, vamos imaginar assim, todos nós, como se a nossa vivência física, né, que a gente tem mais contato com o nosso físico, ele tem uma harmonia, né? O próprio corpo, quando nós temos um problema, ele se rearranja para que nós tenhamos equilíbrio, né? Imagine a parte espiritual nossa, né? A parte espiritual também precisa manter o equilíbrio. Então, quando nós estamos bem equilibrados, todas essas portas de entradas ou de saídas que são os chakras no nosso corpo, ela é extremamente equilibrada. Então, elas formam um equilíbrio simétrico e orgânico. Em todas as partes, fluem em uníssono num padrão rítmico. Seu movimento tem, na verdade, um caráter harmônico e musical, com ritmos que variam de acordo com as diferenças individuais de constituição e de temperamento. Então, para que eu estou falando tudo isso, né, num passe? Porque a qualidade do passe reflete muito sobre isso também. Quanto mais harmônica eu estou, melhor eu transmito energias. Então, nas pessoas pouco evoluídas, o seu movimento é sempre lento e restritamente necessário para formar o vórtice adequado ao influxo de energia. Então, todos nós temos os nossos chakras e eles têm uma energia que circula no nosso corpo. Quanto mais equilibrado eu sou, melhor essa energia circula.
quando eu tenho um problema, nesse lugar, ela pode ficar estagnada. É onde podem acontecer as doenças. Então, pessoas pouco evoluídas têm dificuldade nesse fluxo. No homem bastante evoluído, reflugem e palpitam com vívida luz, de maneira que por ele passa uma quantidade muitíssimo maior de energia. O indivíduo, então, obtém como resultado o acréscimo de suas potencialidades e faculdades. Então, o indivíduo que é muito mais equilibrado, ele tem todo esse campo mental, astral, cada um dá um nome, né? Ele tem muito iluminado. Por quê? Porque esse fluxo é contínuo e harmônico nas pessoas mais evoluídas. A gente vai chegar lá, né? Então, todo o nosso corpo espiritual, ele é feito dessa forma. Ele se liga ao nosso corpo físico por centros de forças, que é ligado ao nosso corpo físico, e esses pontos de conexão, essas energias se distribuem do nosso corpo perispiritual para o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, sentindo a relação com o mundo material, ele transmite para o nosso corpo espiritual. Isso é uma constante. Eu gostaria que vocês interrompessem, porque eu estou falando rápido essa parte, porque isso daqui nos nossos cursos de mediunidade, a gente fala bastante, né? Então, vamos lá. Todas essas figuras eu tirei da internet, não quer dizer que elas sejam cientificamente aprovadas, tá? As energias de variadas fontes, elas vêm tanto do espaço como da Terra. Então, lembra quando a gente estudou no livro dos Espíritos o fluido cósmico universal? Que a gente absorve fluido cósmico universal, que nos mantém antenada com a vida, né, ligada à vida, e ao mesmo tempo a gente expele para o meio ambiente. Então, do mesmo jeito que essa fonte de energia a gente aspira da terra, do ambiente que a gente vive, das outras pessoas, elas penetram pelo chakra, passam pelo nosso corpo perispiritual, passam para o físico e vice-versa. Elas se adequam às características e transitam por todo o organismo do indivíduo. Então, em cada ser humano existe uma rede de nervos e órgãos sensoriais que interpretam o mundo físico exterior. Então, à medida que a gente absorve isso, o nosso corpo absorve essa energia e da mesma forma, o nosso corpo físico, pelos nossos órgãos dos sentidos, eles analisam o mundo físico e passam isso para o perispírito. Cada pessoa é um ser individual. Imagine a maravilha da criação, gente. Imagine o que eu sinto vendo as coisas que eu vejo hoje, eu tenho uma interpretação apenas minha. Cada ser é um Deus, né? O próprio Jesus já falava isso, né? Cada um interpreta o mundo físico segundo as suas potencialidades. Então, por exemplo, é fácil a gente imaginar isso. Quando a gente está triste, a gente olha as coisas como elas são, não são? Como é tudo do dia a dia. Mas é da mesma cor, quando eu estou muito triste, né? Parece que o céu está mais cinza, né? Parece que as coisas estão mais com dificuldade, né? Quando eu estou muito alegre, tudo fica muito mais colorido. As próprias pessoas falam isso, né? Nossa, hoje você acordou feliz, né? Está tudo alegre, tudo feliz, todo colorido. Por quê? Porque depende da interpretação do mundo físico com aquilo que eu tenho lá dentro de mim. Então, olha quanta coisa a gente começa a entender quando a gente estuda um pouco sobre essas coisas, né? A situação que a gente percebe o mundo físico tem muito a ver com aquilo que a gente tem dentro da gente mesmo. À medida, por exemplo, que eu caminho com pessoas iguais ou superiores a mim moralmente, eu também me modifico. Então, é a mesma coisa, é a mesma sensação. O indivíduo que é extremamente moralizado, ele transmite luz. Quando eu chego perto e começo a me modificar, eu também estou absorvendo essa energia. E da mesma forma, eu estou me modificando. Era a mesma coisa quem já teve a oportunidade de conhecer o Chico. Nós fomos contemporâneos do Chico, né? Muita gente foi lá conhecê-lo, né? A gente chegava perto do Chico, chegava na casinha onde ele ficava, lá no centro. Era aquela bagunça lá fora, né? Aquela barulheira. A gente entrava, só a presença dele, a postura moral dele, você
saía de lá pensando, nossa, eu tenho que modificar, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que modificar, aproveitar a minha existência, eu tenho que correr atrás do prejuízo, né, das bobagens que eu já fiz e etc. Só de estar perto dele, ele não precisa falar nada para a gente, né? Por quê? Porque a idoneidade moral era tanta que transmitia na gente isso daí. Isso daí, nós absorvemos essas coisas, né? Então, daí a gente começa a selecionar com quem que a gente quer viver, com quem a gente quer partilhar, né? Com quem que a gente gostaria de trabalhar, melhorar o nosso ambiente de trabalho. Entenderam como que a gente desdobra as coisas, né? Quando a gente começa a conhecer. Isso em tudo no nosso mundo físico. Imagine dentro do lar, né? Se a gente reclama dentro do lar, por exemplo, a gente está transmitindo as energias para a nossa família, para os nossos filhos, né? Tem mil histórias a contar sobre isso, né? Eu lembro que tem uma passagem do André Luiz que ele fala assim, que a senhora fazendo a comida para a família, aí eu sou italiana, tem que mexer o braço, é duro, né? Então, ela mexia a comida e pensando, estava muito triste. E a minha família, a minha vida é difícil, mexendo. Conforme ela mexia, caía energia mental dentro da panela e ela cozinhava energia mental. E ela serviu para os filhos, para o marido, né? Aquela comida contaminada de energias deletérias, né? Então, a gente sabe que isso existe, que a gente precisa modificar esse tônus vibratório nosso. Então, é exatamente disso que nós estamos falando. Essa troca, ela existe, né? É para isso que a gente precisa saber, porque nós vamos nos preparar a ser passistas. Ao mesmo tempo, em nós reside um sistema sutil de canais e centros de energias, né, que são os chakras, que cuidam do nosso corpo físico, intelectual, emocional e espiritual. Exatamente o que eu falei. Então, existem canais que passam. Então, por exemplo, quer ver um exemplo de que isso é real? Quando uma pessoa fala grosseiramente com a gente, e tem pessoas que têm os órgãos de choque, então ela pega e faz assim. Ela pega e faz assim, ai, nossa, me deu até dor de estômago. Mas a pessoa falou, né? Então, onde a fala da pessoa atingiu o teu corpo, né? E atinge, né? Porque as energias você absorve. Geralmente, tem os órgãos de choque. Pode ser a cabeça, aí vai virar dor de cabeça, pode ser os ombros, que dá dor nos ombros, pode ser uma tensão no estômago, fígado, etc. Né? São os canais de penetração. Da mesma forma, como se eu gosto muito de uma pessoa e eu transmito energia boa para ela, ela se sente aliviada, só de eu estar pensando. Né? É da mesma forma, é o vai e vem, né, das energias. São, ao mesmo tempo, então, transmissores e transformadores de energia para o corpo, uma vez que seu mecanismo sincroniza as energias emocionais, mentais e etéricas. Aumentam ou reduzem a energia, ou modulam ou aceleram sua atividade. Então, nós podemos tranquilizar uma pessoa, né, ou dentro de um ambiente especial, ou estimulá-lo. Nós podemos diminuir a atividade de um processo, por exemplo, de doença, ou aumentar esse processo de doença, de modo que a energia mais rápida do corpo emocional possa afetar a energia mais lenta do etéreo e vice-versa. Então, de uma forma ou de outra, quer ver um exemplo? Eu vou dar vários exemplos assim para a gente ver. Se a gente entra num ambiente que tem uma música muito alegre, muito assanhada, todo mundo dançando, sem querer você se contagia, não contagia? Contagia, você também começa. Se a música for mais alegre, você também vai se contagiando. Se você entra num lugar em que as pessoas estão extremamente deprimidas, tristes, por exemplo, num velório, a tua atitude muda quando você entra nesse ambiente. Por quê? Porque você está absorvendo aquela energia que está gerando naquele ambiente. Estou falando abobrinha? Vocês sentem isso que eu estou falando ou sou eu que... Certo? Então, isso daí é mais do que real para todos nós. A gente só não sabia que isso realmente acontece. A gente sabe, sente, né? Empiricamente a gente sente. Então, os chakras, ele funciona em plena ligação com os plexos do corpo carnal. Então, o chakra, ele é um pouco distante do corpo físico e ele atua diretamente no local onde o nosso corpo físico recebe e troca essas energias. A maior parte dos chakras, eles variam de tamanho, cor e brilho e indicam talentos e habilidades especiais. Então, por exemplo, o centro faríngeo, que é bem aqui, né? E o frontal, laríngeo aqui e o frontal é aqui.
de um cantor famoso, por exemplo, é bem maior do que o normal. Além de mais brilhante e mais luminoso, girando ainda com mais rapidez. Por quê? Porque ele aprendeu a desenvolver. Ele usa a voz como um instrumento de comunicação. Então, ele tem aqui e aqui muito mais desenvolvido do que uma pessoa normal, se a gente pudesse avaliar, certo? Da mesma forma, os chakras revelam a ênfase fundamental no indivíduo, é o foco do eu. Se uma pessoa se identifica basicamente com sentimentos, então aquela pessoa boa, aquela pessoa amorosa, né? Os seus centros do coração e o plexo solar serão mais ativados e proeminentes do que os outros. Então, a pessoa bondosa, ela tem essa área aqui muito mais iluminada, muito mais dinâmica, né? Do que uma pessoa que não tem a afetividade desenvolvida. Tem uma passagem do André Luiz que ele conta uma história muito 10. Que a pessoa, ela está muito triste. Era uma família, eu nunca sei o nome do personagem, nem onde é a história, viu, gente? Mas tudo bem, né? Vocês acham lá no livro dele. Então, ele conta assim, que o grupo chega na casa da pessoa e é uma casa assim que estava desestruturada. E essa senhora, ela serve a comida para os familiares, o jantar, e ela estava com uma mãe doente num quarto. Aí ela estava muito triste, porque a situação familiar estava bem complicada, entre os filhos, o marido, e ela vai, senta-se na cama da mãe e começa a chorar, porque tanto sofrimento. Ao mesmo tempo, o mentor espiritual chega perto dela e fala para o André Luiz, observa a área cardíaca dela, né, essa área dela. E ele começa a intuí-la para que ela faça uma prece. E coloca a mão sobre ela e fala, faça uma prece, faça uma prece. E ela começa a fazer uma prece. À medida que ela começa a fazer essa prece, como ela era uma pessoa extremamente boa, extremamente religiosa, ele começa a ver nessa área, conforme ela vai mentalizando a prece, ele começa a ver fagulhas sendo despejadas, assim, é como se tivesse iluminando essa área do coração. E à medida que o mentor estimula para que ela vibre mais, para que ela faça a prece mais fervorosa, ela começa a se iluminar de uma determinada forma, que ela ilumina o quarto todo. Tá? À medida que ela ilumina o quarto todo, o André Luiz vendo aquilo, fica assim, abismado de ver a energia que essa área transmite para todos. Não só ilumina o quarto todo, como ilumina a casa. Entidades são atraídas pelaquela luz e penetram na casa para ser socorridas. Dá para a gente entender o que é uma prece. Todo o quarteirão onde ela está é beneficiado pela prece de amor que ela tem. Então, ela aprendeu a desenvolver essa área tão fortemente que ela, pela mentalização de uma prece, de um amor a Deus, ela consegue envolver todo mundo. Imagine Jesus. Como é que não era? Imagine a gente potencializando isso daqui numa prece aqui dentro do centro. Como é que não é? Por isso que a gente precisa se preparar para transmitir paz. Eu estou falando, até agora não tem uma pergunta, mas tudo bem. Então vamos lá. Por exemplo, um frontal muito brilhante indica um grau de integração pessoal. Um coronário luminoso indica o desenvolvimento da consciência espiritual. Então, a pessoa que tem a capacidade de discernir muito bem, ela tem aqui muito iluminado. Uma pessoa que é muito digna, muito moralizada, é aqui que tem bastante desenvolvido. Tem muita consciência espiritual. Como nós já falamos, as principais funções dos chakras etéreos são absorver e distribuir a energia vital ou do corpo etéreo através do corpo físico e vice-versa. Eles mantêm essa correspondência. Muito bem. Outra coisa que é importante, o fluxo de energia e a velocidade com que ela ocorre depende muito do estado mental da pessoa. A gente já falou isso, né? Então, quanto mais harmônico, mais ritmo ele vai ter.
E qualquer obstrução pode deformar os padrões de normalidade e de vitalidade. Isso daí pode se transformar em doença. Então, se a gente tem o hábito de sempre passar estresse, de sempre estar nervoso na nossa vida, isso daí vai complicando esse fluxo de energia. E a gente pode adoecer. Então, todo o processo de doença é bastante visível nos chakras. Uma vez que não apenas rompe seu movimento harmônico, como também altera a textura de seus componentes. Então, quanto mais a gente aprende sobre isso, a gente começa a entender que na nossa vida aqui na Terra, nós não estamos aqui só para acordar, trabalhar, comer e dormir, né? Nós temos objetivos, né? E nós somos responsáveis pelo nosso corpo. Aqui eu peguei uma foto sobre o toque terapêutico, né? Que nos Estados Unidos ele é liberado, né? Eu já vi fotos de cirurgias em que a pessoa estava deitada, o cirurgião operando, e as enfermeiras que aplicam toque terapêutico, uma do lado, no pé, e outra na cabeça, aplicando toque terapêutico. É porque cientificamente está provado que quando você mantém esse fluxo energético, a cicatrização é mais rápida, a hemorragia quase não existe, né? E no Brasil isso não foi permitido ainda, né? Esse daqui é um grupo, esse menino está aplicando um toque terapêutico numa senhorinha de um asilo em Minas Gerais, tá? É um estudante de enfermagem. No nosso corpo físico, nós temos as glândulas endócrinas, que são projeções físicas de cada um dos 7 chakras. Elas são sustentadas pelos padrões de energias oriundos de cada um deles a que estão relacionadas. Então, veja bem, cada glândula do nosso corpo, ela está ligada a um chakra. Então, ele absorve energia, a glândula como se filtrasse essa energia e passa pelo nosso corpo físico. A gente sabe que quando a gente não está bem fisicamente, tem até um médico que chama endócrino, né? Que cuida disso daí. Porque quando ela não está equilibrada, todo o nosso corpo sente. Então, veja a responsabilidade que a gente tem quando nós vivemos aqui na Terra. Aqui uma imagem do que são os chakras, né? Eu peguei um de cada religião para a gente entender, né? São santos, são espíritos evoluídos, são representação de entidades assim extremamente evoluídas espiritualmente. Todas elas representam o coronário, né? É o coronário? Sempre troco os nomes. O coronário muito iluminado. Então, aqui, veja, a aura em volta dele, né? Aqui o Santo Antônio, ó, do católico, a aura em volta dele e do menino Jesus, né? Outro santo aqui que eu não sei que santo que é esse. Outro santo que eu não sei que santo que é esse, que tem uma aura em volta do coronário, porque isso daí indica, né? Santo Expedito, isso daí indica a alta ascensão espiritual, né? No budismo, eu não sei qual que é de um, qual que é de outro, mas todos eles trazem como se fosse um chapéu iluminado, né? E aqui representa quanto mais alto, mais iluminação espiritual. Ai, espera um pouquinho que deu um negócio aqui. Socorro. Eu apertei alguma coisa. Deu. Bom, tudo bem. Até aí, tudo bem? Entendemos, então, vou fazer só um resumo rápido, que nós vivemos num mundo mergulhado de energia. E nós somos uma energia, né? Fluido cósmico universal que a gente sobrevive. Nós expandimos essa energia para fora, assim como nós absorvemos dessa energia. O nosso corpo físico, ele se alimenta disso daí, né? Nós absorvemos tanto do mundo como dos elementos aqui da Terra. Como é então que a gente faz para absorver e eliminar? Como é que a gente pode trabalhar isso daqui em nós? Nós podemos trabalhar isso? Sim, devemos, né? A glândula pineal, ela é a glândula que eles dizem que é a glândula que faz toda essa movimentação. Ela é uma glândula muito pequena que hoje está sendo muito estudada, né? Ela
se a gente fizer uma linha imaginária daqui até o meio do cérebro, ela fica bem aqui no meio, né? Bem protegidinha. Né? Até pouco tempo, pouco estudo tinha sobre essa glândula, mas hoje a gente tem muitos estudos. Eles dizem que é a glândula em que a gente tem contato com os espíritos, né? Através da mediunidade, através da nossa espiritualidade. E ela é como se fosse assim, ela é o ponto vital entre o corpo perispiritual e o corpo físico. É a última ligação de quando a gente morre, né? É o último momento que se desliga. Então, o que o André Luiz fala? Vamos entender isso daí. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise, ela desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão de raios peculiares à nossa esfera, que ele está falando do mundo espiritual. É nela, na epífise, que se reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência dorme embrionária. Então, todos nós não entendemos ainda que nós temos todo esse poder. Né? Todos nós ainda vivemos a vida muito materializados ainda. A gente não sabe trabalhar essas energias. Aí, mais para frente, ele fala: vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médio. Então, o orientador do André Luiz fala assim, vai lá, presta atenção, observa bem a glândula pineal dessa pessoa. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz que a epífise deixava de perceber. Era um médio que estava em concentração. A glândula transformava-se em núcleo radiante. E em derredor, seus raios formavam um lótulos de pétalas sublime. Então, conforme ele observava o médium, né, que estava em concentração, ele começou a perceber que lá dentro do cérebro dele, a glândula se transformou num grande movimento, como se fosse uma pétala, um lótus, né, que é o que os indianos falam, né, o lótus de 1000 pétalas, né, de pétalas sublimes. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontrava em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Então, o que estava acontecendo? Ele estava numa reunião mediúnica, o médium estava concentrado, o orientador dele, lá no mundo espiritual, falou, presta atenção nesse médium, e ele concentrou para observar o médium. Ele começou a perceber que dentro do cérebro físico do indivíduo, essa glândula se iluminou. Né? E ele começou a perceber que a luminosidade era tão grande, que ele ficou assim, admiradíssimo. À medida que aumentava o vigor de energia ali produzida e de luminosidade, ele começou a perceber que ele recebia do alto energias. Né? É como se fosse assim, uma recepção de uma energia que já existia. Né? Apesar, a gente é que não sabe absorver. Né? E ele falou que até ele não conseguia entender muito bem o que se passava ali. Né? Então, o médium se concentra e aí ele começa a perceber. Então, a pergunta é, como eu faço para fazer assim? Né? Eu quero ser assim. Eu quero receber do alto essa energia maravilhosa. Quem é que não quer? Como é que eu faço isso? A primeira coisa é a prece. Né? Na prece, a gente encontra a produção avançada de elementos forças. Eles chegam da providência, né? Isso já está aqui, na verdade. É só que a gente não faz a sintonia. Né? Eles chegam da providência em quantidades iguais para todos os que se dêem o trabalho divino da intercessão. Então, já está aqui, na verdade. Só que a gente não faz a sintonia. Por quê? Porque a nossa vibração de troca ainda é muito materializada. A gente tem contato mais com o físico e não com o espiritual. As anteninhas nossas é como se tivesse assim, pequenininha, captando uma coisinha pequena aqui. Nós não conseguimos captar o grande. Né? Então, a prece, então, ele é um indutor para que a gente possa ampliar essa sintonia. Essa capacidade é uma conquista individual para o mais alto. E com Deus, e como Deus socorre o homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor
com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, à medida que eu aprendo a fazer essa energia minha se tranquilizar, criar uma harmonia, através do quê? Do respeito que eu tenho no meu próprio corpo, no respeito que eu tenho em relação à natureza, daquilo que eu como, daquilo que eu respiro, daquilo que eu me alimento, daquilo que eu vivo no dia a dia, eu vou estar me harmonizando. À medida que eu me harmonizo, eu entro em contato com aspirações mais iguais a mim. É a lei de afinidade, não é? Certo? À medida que eu entro em contato com influências benéficas, eu absorvo essas influências, então eu me reequilibro mais. Eu tenho mais chance de ajudar as outras pessoas. Vocês entenderam a dinâmica disso tudo? Né? Se a gente não consegue entender que isso é real na nossa vida, dificilmente a gente consegue fazer isso que ele pede. Né? E Deus usa a gente como um instrumento. Então, se eu sou um cavalo manco, né, eu vou ajudar meio manco. Né? Mas se eu sou um cavalo bom, né, eu vou ajudar como um cavalo bom. Né? Então, a escolha é nossa. A prece, então, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Pelo contrário, né? A prece, quando a gente entra em prece, a gente tem que sair diferente do que a gente entrou. Porque se a gente faz aquela prece, Jesus me ajuda, e o pensamento já foi longe, isso não é prece. Isso nós estamos em sintonia conosco mesmo. A prece tem que elevar, porque a gente tem que entrar em sintonia com essas energias superiores que existem. Então, é vibração, energia e poder, é que a gente não sabe disso. Né? A criatura que mobiliza as próprias forças realiza trabalhos de inexpressível significação. Aqui todo mundo assistiu o filme Nosso Lar. Né? 7 anos no umbral, André Luiz. Quando é que foi que ele pôde ser socorrido? Quando foi? Lembra? Quando ele fez o quê? Quando ele fez a prece. O socorro não estava lá? Tá. Só que ele não conseguia ser socorrido. Quando ele conseguiu alcançar um grauzinho a mais de desprendimento, foi quando ele teve o socorro. O poder e energia e vibração que ele fez nesse momento, que ele adquiriu nesse momento, fez com que ele pudesse ser socorrido. A criatura, então, que mobiliza as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores. Veja que coisa mais linda, né? A gente que vive o dia a dia, o terra a terra e correndo atrás das nossas dificuldades, né? São os momentos de paz que a gente tem no nosso dia a dia. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Não apareceu ainda. E aí vamos lá no passe. Bom, até agora deu, temos energias, somos um dínamo de forças e de poder, depende de onde a gente quer colocar essa força e esse poder. Né? À medida que a gente se equilibra, nós podemos transmitir, assim como podemos receber coisas boas ou coisas ruins. Né? A prece faz com que a gente se eleve e absorva energias extremamente positivas e energéticas e saudáveis para nós mesmos. E agora vamos falar um pouco do passe, que é o objetivo nosso aqui. Tá? O passe nada mais é do que isso que nós acabamos de falar. A gente, através do passe, a gente transmite essa energia saudável que a gente tem para a pessoa que está necessitada. Então, ela é a transformação do fluido cósmico universal que está presente em todos os seres orgânicos. Se eu tenho uma energia rica, eu posso transmitir para a pessoa que tem a energia desgastada. Mais uma vez, todas essas imagens eu tirei da internet, elas não são reais, né? Ou são muito reais, né? Aí são os centros de força que nós temos, né? Que precisam ser ativados ou desativados, tranquilizados. Aqui no Kardec, no momento do passe, nós fazemos um exercício de concentração e nós não estimulamos como alguns outros locais, né, os centros de força.
A gente só usa o chakra coronário. Porque toda a energia, ela vem, quando você vai substituí-la, ela vem de cima para baixo, né? Então, se eu transmito energia aqui, todas as outras áreas são supridas de energias. Então, é assim que a gente transmite o passe, né? Uma imagem que a gente pegou, tá? Impondo a mão em cima do coronário da pessoa, tá? Então, o passe, na verdade, é energia transmitida de uma pessoa a outra do livro dos Espíritos, né? São imagens bonitas, e lembrando que Jesus sempre impunha as mãos, né? Então, ele impunha as mãos e curava a pessoa, né? Imagina a energia que ele não devia ter, né? Se ele resgatava tecidos, né? Imagina o que ele não fazia, né? Quer dizer, ele não atingia só o psicológico, o emocional, o sentimental da pessoa, o afetivo, né? Que a gente consegue alguma coisa, isso numa prece, né? Ele recompunha o tecido na hora, né? Dá para entender o que é isso, né? A energia como a transmissão de energia que ele fazia naquele momento, né? O poder, né? Então, em vários locais, uma mão sempre está apoiada e transmitindo a energia, né? Então, há uma necessidade para o preparo do passe, né? Por quê? Como nós dissemos, eu preciso estar bem para transmitir o passe. Mas é só assim que eu transmito o passe? A gente vai ver que não. Ali não dá para ler, mas entender sempre que o momento do passe é um momento especial. É um momento que nós vamos estar em concentração. Não é o momento do nosso dia a dia. A gente vai estar, no momento do passe, tem que ser um momento especial. Então, vamos lá. Vamos treinar um pouquinho. Bom, é agora. Oi? Como? Passista na frente e atrás. Isso daí é diferente. No Kardec, a gente assume a postura do passista ficar atrás. Por quê? Porque nós temos passista homens, mulheres, então às vezes sem querer toca na pessoa, a pessoa se sente constrangida. Então nós adotamos essa postura para ficar mais tranquilo, eticamente mais correto, e a pessoa fica atrás só para não haver, sem querer encostar na pessoa, é isso. É só por isso. Não tem localização da pessoa, tá? Naquela outra, né? Tá, vamos voltar. Isso é uma coisa importante. A gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Mas vamos já falando. Conforme vai perguntando, vamos falando. Então, ó, à medida que esse se concentra, olha como é uma corrente de energia. À medida que esse se concentra, como foi a história que eu contei da médium? O que acontecia com ela? Quando ela se concentrou e começou a fazer prece. Vocês viram que todo mundo tem que se preparar para receber passe. Passe não é vir uma obrigação. Vou lá tomar passe porque eu tenho obrigação de ir lá tomar passe. Aí chega em casa, a mãe pergunta, você tomou passe? Não é assim. Passe é um ato especial, é um momento especial de troca de energia ali, né? Fora as outras coisas, né? Então ele se concentra, ele se irradia, ele se ilumina para receber a energia que esse preparou para transmitir. Porque esse também tem que estar preparado para transmitir. Porque a gente está cansado de ver esse se concentra e esse não, esse transmite o passe nesse. Tá? Lógico, não é transfusão de energia? Se ele é melhor e mais potente a energia dele, ele transmite para quem está lá desconcentrado. Eu tenho que fazer a lista de compra, eu tenho que pensar, eu esqueci de fazer isso. Na verdade, quem está consumindo o passe é o que está dando. Né? Tem, aí sim. Então, esse se concentra, esse está preparado e se concentra, e a espiritualidade supre as energias. Por isso que a gente vai falar que a sala de passe é extremamente importante. Vânia. Dá passe em casa, por isso. Vânia. Oi. Corre o risco de quem está tomando passe, embora com energia negativa do outro? Como que também... é? Repete. O passista, ele não está com uma boa energia, como você disse. Está com pensamento longe. O que está tomando, também ele não está muito bom. Corre o risco dele ir embora com a energia negativa?
que vocês acham? Depois de tudo que nós falamos. Acho que não. Acho Hã? que Olha, não. vamos lá. Se estão Não, iguais, é os dois- interessante essa pergunta. É isso mesmo que nós estamos fazendo aqui hoje. Não vamos ter milindres de pergunta. Eu acho que é importante. Se eu tiver fora de sintonia, eu vou absorver o que a pessoa tem de ruim. Lógico. Por quê? Porque eu entrei em contato com ela. Até para tocar a pessoa, a gente vai aprender a se preparar. Tá? Por quê? Porque não estou falando que é uma troca de energia. Estou. Certo? Porque senão eu entro em sintonia, eu absorvo o que ela tem. Por isso que eu tenho que estar preparada e assistida. Então vamos lá. Câmara de passe. Era a segunda coisa. Sim. Isso. A câmara de passe é um lugar que protege você espiritualmente. Quando você entra lá dentro, você sente uma energia diferente de proteção. Então não é desse jeito assim que você leva. Pelo contrário. Então vamos lá. Quando eu estou fazendo isso individualmente, é uma coisa. É a segunda parte que eu ia falar agora. Por isso que a gente tem que dar passe dentro da casa espírita. Na câmara de passe. Tudo bem? Dentro da câmara de passe. Por quê? Porque ali as minhas dificuldades são supridas pelos espíritos e pela energia que corre de um lugar ao outro. Tá? O trabalho mediúnico é a mesma coisa. Se eu não estou bem de concentração naquele dia, os outros médios que estão em vibração vão suprir a minha falta. Por quê? Porque a gente entra numa corrente. Por isso que é bom a gente orar junto, tá todo mundo junto. Então eu individualmente vou lá e vou transmitir passe nele, na casa dele. É diferente. Isso. Sim, é os desencarnados mesmo que eu estou falando também. A corrente mental do encarnado e dos desencarnados que auxiliam muito, muito mesmo. Tá? Deu para entender? Então são dois tipos de ações diferentes. Só para ficar bem claro. O passe é uma transmissão de energia, uma sintonia. Se eu não estou bem, eu absorvo. Agora, se eu tiver assistido, como é o caso da figura embaixo, eu vou estar protegido. Porque à medida que eu absorvo, eu sou refeito, eu sou eliminado. No entanto, muitas e muitas vezes a gente vem para o trabalho e fala, hoje eu não estou boa, acho que eu não vou dar passe. Eu entro lá dentro da câmera, eu saio meio muito bem. Sim, sim, sim. Conhece que é imprescindível que ambas as partes estejam devidamente preparadas, tanto o passista como aquele que vai receber o passe, concentrados, mentalizados e pronto para aquele ato. Aqui na casa, nós já frequentamos há bom tempo, eu vou sugerir que antes dos passes serem chamados para as salas, a mesa deveria alertar também os frequentadores da casa, coisa que eu nunca vi. Será aberta a sessão de passes, mas que eles precisam se preparar para o passe. Eu não lembro de ter recebido essa informação. Não é simplesmente, porque senão as pessoas ficam aqui no plenário, vão receber o passe pensando, poxa, eu estou no futebol, começa às 11 horas, eu estou atrasado. É por aí. Então, eu estou dando uma alerta para que efetivamente o objetivo do passe seja alcançado. E esse é o objetivo da casa. Com certeza, é isso mesmo. O objetivo é que fique em silêncio, que desça a escadaria ali em silêncio, que receba em concentração, sim. Você perguntou? Não. Sim. Sim. Às vezes, é que as pessoas... Então, ele sempre orienta a respeito disso, né? De nós nos atentarmos para a importância daquele momento. Mas é difícil a gente controlar a mente das pessoas, né? A mente das pessoas está sempre lá fora. Muitas vezes elas estão aqui só de corpo presente. Mas é muito importante a responsabilidade que... Eu sou passista, mas a pessoa que está sentada na cadeira, ela tem uma responsabilidade até muitas vezes maior.
Porque se ela não estiver pronta para receber aquela energia, tudo que a espiritualidade preparou para ela, ela vai sair daqui e não vai sentir absolutamente nada. Com certeza. Né? Tem muito lugar que tem mais energia no chão do que na própria pessoa. Né? Tudo bem aí? Deu para clarear isso daí? Oi? Ah, então vamos lá no passe forte e passe fraco. Todo mundo fala isso, né? Vocês sabem que antigamente aqui no centro tinha duas filas. Uma fila que era para tomar com o seu Sebastião e outra fila que era para tomar para nós, réis mortais, né? Mas na verdade não é isso, né? Dentro de uma sala de passe, as energias são transmitidas igualmente para todo mundo. Né? Não existe passista forte e passista fraco. Individualmente sim, mas quando a gente se reúne, né, em prece, elas são divididas, então supre a necessidade de um para o outro. Então não tem isso numa sala de passe, tá bom? É diferente quando é individual. Quando é individual, que eu quero falar assim, quando a pessoa dá um passe para uma outra pessoa, por exemplo, sozinha, sem estar dentro de uma câmara de passe. Estou sendo clara, gente? Eu vou falar isso mais para frente. Então lá, vamos dar uma treinadinha. Aqui quem já é passista? Ah, tem bastante passista. Então tá. Então nós vamos primeiro fazer alguns exercícios. Né? Solta as bolsas aí, relaxa um pouquinho. É bem simples, só para a gente entender o que é a gente estar um pouco mais relaxada e concentrada para receber essas energias. Então, no primeiro momento, a gente só vai fazer um exercício pequeno de respiração, tá? Depois eu vou até indicar um site que eu achei muito legal, que é Meditação em 1 Minuto. Vocês entram lá e escrevam no Google, Meditação em 1 Minuto. E faço. É muito 10. Ele explica direitinho como é que faz uma meditação assim, bem rapidinha, e depois ele fala que isso daí pode ser no transcorrer do dia todo. Né? Vocês vão assistir, vocês vejam lá. Então, vamos lá. Dá uma relaxada. Um segundo. E vocês fechem os olhos e vão fazer com que o ar entre no pulmão, máximo que puder. E soltem o ar. Agora, eu quero que vocês prestem atenção qual é a quantidade de ar que vai entrar no pulmão. Então, contem. Por exemplo, o ar entrando, eu começo a contar. 1, 2, 3, 4. E solto. E conta quanto que dá. Sim? Abram os olhos. Olhem aqui para mim. Quanto que foi que deu? 5? 4? 15? Então, você já consegue bastante. Então, a gente tem que aprender a aumentar a capacidade pulmonar, tá? Para que o ar entre e a gente absorva essa energia que está aqui, ó, né? Porque a gente respira assim, né? O dia todo, né? Tudo na correria, né? Até a nossa respiração é assim, superficial, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício 3 vezes. Eu quero que vocês contem devagarinho, tá? Entra o ar, fecha os olhos. Entra o ar. 1. E solta. Outra vez. E outra vez. Isso. Abram os olhos. Olha aqui para mim. Como vocês estão agora nesse momento? Mais tranquilos? Isso, porque vocês respiraram 3 vezes. Por isso que fala assim, respira 3 vezes antes de falar aquilo para o outro. Tá vendo? Por quê? Porque quando a gente faz a respiração, a gente troca de energia. Né? Existem já as medicinas orientais que falam isso. Quanto mais a pessoa tem as articulações livres, né, e respira corretamente, você tem a saúde, né, muito mais apurada. Né? Oi? Fica tonta? É porque oxigena muito. Então, faz bem devagarinho, tá?
Vai devagarinho, não precisa fazer uma respiração tão profunda nem prender muito. Solta mais rápido o ar, tá? Isso daí é um exercício só. Só para vocês verem que já existe mudança com 3 respirações. Agora vocês imaginem se a gente fizesse isso no decorrer do dia mais vezes. Estou dirigindo, em vez de reclamar, né? Respiro. Pode. Não, indiferente. Tem problema? Vânia? Não, acho que não. Vânia. Para essa finalidade, não. Oi? Oi. Por isso que eu percebi agora, por isso que quando a gente está nervoso, o pessoal fala assim, respira, respira. Né? A gente fica mais calmo, né? Com a respiração. É verdade. Fica mais calmo com a respiração. Porque a gente esquece de respirar ou respira superficial. Então tá, esse é o primeiro passo. Quando vocês estavam contando para respirar, vocês conseguiram mudar o nível de concentração também de vocês. Porque vocês se concentraram numa coisa só, que era contar a respiração, porque foi um pedido que eu fiz. Então, esse estado de concentração também favorece a gente ficar mais tranquilo. Porque normalmente eu estou aqui, eu estou vendo ali, eu estou falando aqui, eu estou vendo aqui, estou olhando o outro, estou vendo, sabe? Então, esse estado de ansiedade, de angústia, de agitação, isso desfavorece a gente na hora da concentração. Então, vamos lá. Esse foi o primeiro exercício. Eu quero que vocês treinem isso. Para chegar a contar 16, 17 de ar e sair 16 e 17, tá? Mais ou menos. E aí, como é que eu faço isso, a concentração da meditação? Eu não vou ensinar a meditação porque eu também não sei, tá? Eu vou explicar para vocês o quê? Que a maior parte das vezes, né, entendi Deus Salvador, eu não entendo disso, depois se vocês quiserem conversar com ele, é outros 500. O que eu quero falar é assim, é que se a gente agita o dia inteiro e depois vem para transmitir passe, a gente vai ter dificuldade, é lógico. Então, esse hábito tem que ser no dia a dia, não é uma coisa assim, não dá para eu ficar agitado, jogando energia o dia inteiro, e depois sentar aqui e tentar concentrar, porque aí é complicado. Então, esse estado, ele tem que ser diário na nossa vida, né? De enfrentamento das situações, de enfrentamento das dificuldades, ele tem que ser diário. A gente tem que ter um espírito de felicidade constante em nós. Então, manter-se em estado de concentração em relação ao ato que pratica, desenvolvendo o sentimento de doação. Então, na hora que eu tiver concentrado para transmitir o passe, né, eu tenho que estar com o espírito de doação. Então, o que é que eu penso nessa hora? Tem gente que me pergunta assim, eu faço uma prece, eu faço o Pai Nosso, eu faço Ave Maria, sei lá, eu rezo, eu não rezo, eu peço para ajuda, eu não peço. O que você vai usar na tua rogativa é pessoal, mas o sentimento de doação, ele tem que existir, né? A de transmitir uma energia para a pessoa, de transmitir um bem-estar para a pessoa. Então, e solicitar também o apoio espiritual. A gente sempre começa pedindo, ai meu Deus, me ajude nesse momento, em que eu vou transmitir um passe, que eu estarei transmitindo energias boas, que elas sejam salutares, né? Esse momento é isso que eu vou pensar. Então, esse momento de concentração é de doação. Não é só, ai, Jesus, me ajude porque eu estou numa dificuldade, porque eu estou voltado para mim. É um momento de expansão de energias boas, tá? Para que o seu pensamento possa manter sintonia e afinidade com o assistido. Então, na execução de um passe, entra a ação. A vontade, que é a coisa principal. Eu tenho que ter vontade de doar e também, quem vai receber também tem que doar. Uma das coisas principais na transfusão das energias no passe é que a pessoa acredite que está recebendo. Porque se ela não acredita, ela não recebe nada. Ou recebe ajuda e nem sabe que recebeu, né? Mas ela tem que acreditar. É o caso do André Luiz. Ele foi socorrido quando? Quando ele acreditou que tinha uma providência divina que poderia socorrê-lo. Enquanto ele não acreditava nisso, ele não pode ser socorrido. Então, eu tenho que dar minha parte de doação e quem está recebendo também tem que fazer esse exercício de humildade para receber a doação que eu estou dando.
A capacidade de sintonia tem que existir entre o passista e o assistido. Porque se não há sintonia, se ele está pensando numa coisa e eu noutra, eu não tenho jeito de transmitir as energias. E a afinidade de pensamento que deve existir entre ambos, pelo menos no instante em que o passe acontece. Então, essa afinidade tem que existir nesse momento, ele de receber e eu de doação. Isso, gente, não é nada de extraordinário. Nós fazemos isso constantemente. Nós fazemos isso quando a gente atende um telefone e a gente está sintonizado na pessoa. A gente faz isso quando a gente namora. A gente faz isso quando a mãe amamenta um filho. A gente faz isso quando a gente conversa com um amigo. A gente faz isso em qualquer situação, esse tipo de sintonia. É que a gente não toma conta disso. A gente não toma consciência de que isso acontece. Mas isso acontece na nossa vida de relação o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo as pessoas nos influenciam e nós influenciamos as pessoas, mais ou menos. Então, vamos lá. Agora vai fazer outro treinamento. É o alto passe. Vamos lá. Relaxa outra vez. Nós vamos começar pela respiração. Eu vou explicar como que nós vamos fazer. A primeira coisa que nós vamos fazer é, nós vamos respirar, nós vamos fazer nessa sequência. 3 respirações para a gente acalmar, tá? Depois nós vamos pegar as nossas mãos e vamos esfregar uma nas outras. Porque eu quero que vocês sintam as energias que a gente tem. Então, vocês vão esfregar e vão fazer assim, ó, tá? Com o pensamento voltado, assim, tranquilo. Não vamos fazer vibração ainda não. Aí vocês vão pensar, eu vou conduzir isso. Vocês vão pensar assim, que vocês vão fazer um alto passe, um passe de autoajuda, retirando energias que estão ali estagnadas e repondo energias boas. Então, nós vamos fazer assim, vai respirar, e depois vamos esfregar as mãos e fazer assim, para vocês sentirem. Depois, com as 2 mãos, nós vamos fazer movimento assim, ó, como se a gente estivesse orando, tirando, como se fosse uma teinha de aranha que se juntou aqui, fazendo assim, ó, tirando, tá? Tirando. Com as 2 mãos. É esse exercício que nós vamos fazer, tá? Então, vamos lá. Fechem os olhos. Esse é o alto passe, que a gente deveria usar de vez em quando em nós mesmos, né? Quando a gente está nervoso, quando a gente está cansado, né? Vamos lá. Os 3 aí também podem fazer. 3 respirações. Primeira. Segunda. E terceira. Palma da mão. Comecem agora uma oração, pedindo a Jesus que lhes dê paz e tranquilidade. Com as 2 mãos sobre a testa, como se estivesse repondo as energias. Isso. Fechem os olhos. Concentrem. Área cardíaca. Finalizando. Isso. Abrindo os olhos. E aí? Bem? Deu para sentir? Não deu para sentir? Como é que foi? Deu para sentir? Deu ou não?
E quem não sentiu? Todo mundo sentiu? Faz um bem-estar? Né? Isso renova as energias. Né? Imagine quando a gente está agitado, né? Quando a gente tem que cuidar da casa, dos filhos, quando a gente tem que ter contato com as pessoas, né? Como isso nos traz bem, né? Se a gente fizer praticar alguma coisa dessa forma, né? As nossas relações mudam, né? Não é verdade? Então esse é o primeiro exercício. Se você sentiu bem, imagine a pessoa que está sentada na cadeira querendo receber. Deu para entender que nós todos temos maneira de fazer isso e na forma mais natural possível. Porque eu acho assim, a gente tem que desmistificar um pouco a transmissão de energias, de passe, porque nós fazemos isso. Só que a gente não sabe conduzir. Então, esse é o autopasse que a gente deve fazer. Oi? Na hora do passe a gente tem que estar muito bem concentrado, porque tem muita gente que vem aqui para receber passe e às vezes ela não está pensando só nela, ela está pensando também em alguém que ficou em casa, alguém que também ou está doente ou está acamado. Isso. Então a gente, na transmissão dos nossos passes, então a gente tem que estar muito concentrado para essa pessoa também se concentrar, porque ela vai levar essa energia para casa também, né? Quando acontece isso da pessoa chegar, quando ela não informa, tudo bem. Você tem que transmitir energia e ela vai canalizar para a pessoa que ela está pensando. Quando a pessoa vem e fala assim, eu quero tomar um passe para fulano, né? Ou às vezes a gente encontra, não sei agora no Kardec, mas há uns anos atrás a gente encontrava gente que trazia roupa, né? Então, o que faz? Vai pegar e vai falar assim, você se concentra que primeiro você vai receber o passe. Aí você dá o passe na pessoa, para ela se beneficiar. Porque assim ela pode transmitir melhor, ela se concentra mais. Aí você transmitir o passe nela, você fala assim para ela, agora pense naquela pessoa. Porque ela vai ser um condutor melhor, porque ela não tem esse preparo que a gente já tem do hábito de transmitir o passe. Tá? Então, realmente, a pessoa vai receber mais facilmente. Então, é uma maneira de você orientar a pessoa. Sim. Sim. Bem, com certeza. À medida que você vai transmitindo o passe, você vai vendo um monte de coisa vai mudando. Você começa a perceber melhor as pessoas, você percebe até onde está o problema da pessoa, né? Você percebe que a quantidade de energia que você deu não foi suficiente, você demora mais um pouco. Às vezes você fala assim, tá bom, né? Vou parar, né? Mas você vê que não dá para parar ainda, você continua. Isso é uma percepção que você vai adquirindo, né? Nós estamos, nesse primeiro momento, assim, é o básico da coisa. Essa vivência que vocês vão ter, ela vai ser no dia a dia mesmo. Que você vai colocar a mão e você vai sentir, nossa, que está me sugando as energias. É como se fosse um ventilador na palma da tua mão, que despeja energia, e a pessoa suga a energia. Então, aí você precisa repor toda essa energia para a pessoa. A pessoa... esperar para você poder depois fazer um passe em separado, ou isso não existe? Você pode deixar essa pessoa que está com uma energia muito inferior ir embora sem ela saber? Existe caso se você vê que tem a necessidade, encaminhe para conversar, sim. Isso existe. Isso pode acontecer. Essa possibilidade. Eu acho assim, tem que ter um certo cuidado para não melindrar as pessoas, para na frente de todo mundo falar alguma coisa. Todas essas situações, a gente tem que se pôr no lugar da pessoa. Se eu não estou bem, e eu estou indo para um centro que talvez seja a primeira vez, e eu tenho dificuldade de ir para a câmara de passe, às vezes tem pessoa que não fica só no salão, porque tem medo, tem receio, não sabe o que vai acontecer. E eu já vem alguém e me fala alguma coisa ali, a pessoa tem a gente não entende muito bem isso, mas as pessoas às vezes têm um imaginário. E o médium falou comigo isso, e não é isso. Certo? Foi uma intuição que você teve. Então, são coisas que a gente tem que ter um certo cuidado para falar. Principalmente ali dentro da câmara de passe. Mas se você sente a necessidade, fala para a pessoa, espera para que você possa conversar. Está tudo bem com você? Espere, né?
da conduta dentro da câmara de passe, a gente vai reforçar mais isso. Mas eu acho assim, a gente tem que ter os cuidados necessários. Porque o imaginário das pessoas é um negócio muito sério. Né? A gente pode criar fantasia desnecessária, a gente tem que desmistificar as coisas. E não criar mais situações assim. Tá? Então, agora vamos transmitir o passe mesmo. Né? Vocês fazem duplinhas. Duplinhas. O senhor com ela, ele com ele, ele com ele, ele com ele. Vamos lá. Já está a dupla pronta? Duplas. Senta um perto do outro, assim, ó, pulando uma cadeira, pula um assim. Isso. Sentem perto. Nós vamos fazer a mesma coisa. Isso. O da direita, está sem dupla? Então, fica para cá. Sai, fica com ele ali. Junta ali, vai lá para o fundo. Isso. Ele já é passista. Isso. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? A mesma coisa que nós fizemos até agora, vamos fazer a respiração. Ó, o que nós estamos explicando aqui, na verdade, é assim, é como nós vamos conduzir isso daqui na nossa sala mediúnica, tá? E depois, com o traquejo, vocês vão vendo que não precisa mais fazer a respiração cada um que senta na sua cadeira, porque você tem o traquejo. Mas como é um treino, nós vamos fazer desde o começo. Então, vamos lá. Um vai receber e o outro vai transmitir. Então, agora é um momento de prece mesmo, porque nós estamos em contato com outra pessoa, tá? Não precisa ficar em pé, porque aqui não dá para ficar em pé, né? Só vira de lado assim, ó, tá? Isso. Nós vamos fazer da mesma forma, eu vou repetir. Nós vamos respirar 3 vezes. Combina quem vai. Primeiro você e depois o outro transmite, tá? Aí, ok? Tá? Então, vamos lá. Primeiro um vai transmitir, depois o outro vai receber. Então, vamos lá. Respirar profundamente. Primeiro, antes de impor as mãos, olha, presta atenção. Antes de impor as mãos, vai pedir para Jesus te auxiliar na transmissão dessa energia. Porque nesse momento, eu já estou fazendo ligação com o mais alto. Se eu coloco a mão nas pessoas, eu já crio afinidade ali espiritual. Isso não é legal. Porque aí eu não consigo, talvez, transmitir, dependendo do tipo de energia. E não é o que acontece aqui. Porque esse salão eu só vejo gente iluminada. Né? A gente não sabe como é que é. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. Quando eu falar, vai respirar e vai transmitir energia para a pessoa. Em prece. Quando eu falar ok, a gente vai trocar os passos. Tá? As pessoas dos passos. Então, vamos lá. Agora é o momento de prece, por favor. Respirar 3 vezes. Fazer uma oração a Jesus, pedindo apoio para a transmissão de energias benéficas. Quando sentir, pode transmitir. Finalize. E vamos inverter. Agora você se coloca na posição de receber e o outro de transmitir. Da mesma forma.
Muito bem. Finalize. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui. Como é que foi? Bom, né? Vocês sentiram a energia? É? Arrepia, arrepia. Daqui de cima dá para arrepiar de sentir. Vocês entenderam o que é? Não é nada complicado, não é nada difícil, eu só preciso boa vontade e concentração. Né? A mão que eu pedi para esfregar é que você sentisse energia. No passe normal, não precisa esfregar a mão, não. Tá? É só pedir, né? Deixar a mão caída quando eu estiver dando passe. Depois, na próxima aula, o Salvador vai falar da postura. Isso é a energia que está saindo das pontas. Tá? Formiga mesmo, tá? É a energia que sai, você sente, né? Tá? Não é normal sentir tontura, porque é um ato natural, não precisa esforço, não precisa nada. Se está sentindo tontura, tem que conversar com o dirigente da sala para ver o que é. Não é normal sentir tontura. Tá? Você está canalizando energia a mais ou a menos, ou está absorvendo alguma coisa. Então, precisa ver. Não é normal sentir tontura. É normal sentir um bem-estar tremendo. Né? Muito mais do que a gente dá. Parece que a gente sente de energia muito mais do que a gente dá. Tudo bem? Quer dizer, vocês perceberam que é uma situação natural, só que nós não temos o hábito de usar esse tipo de técnica na nossa vida. Né? Então, não tem nada que falar. Teve gente que falou assim para mim, Vânia, eu fumo e eu não posso dar paz, né? Vendo as dificuldades. Eu falo mal dos outros e dou paz. Né? Não quer dizer que eu seja perfeita para dar paz. Por quê? Porque se eu chegar a ser perfeita para vir fazer alguma coisa aqui no centro, né? Eu vou ter que ir para um outro planeta, né? Porque aqui não tem jeito de ser perfeito. Então, a gente não precisa esperar ser perfeita para fazer as coisas. A gente roga para que a espiritualidade use o melhor que nós podemos dar. Eu nunca me esqueço uma mensagem do Manuel Filomeno de Miranda, que ele falava assim, quando ele falava sobre a mediunidade, que era um portal de luz, e que a pessoa que vinha pedir o socorro, ela não perguntava como você é, que cor que você é, que nacionalidade, se você tem defeito, se você não tem. Ela falava assim, o que você tem de Jesus para me dar? Talvez a gente seja a única pessoa, naquele ano, naquele dia, naquele mês, sei lá, que está dando alguma coisa para essa pessoa. Então, eu vou dar da melhor forma possível, da melhor maneira que eu possa alcançar essa pessoa. É isso, é só isso. Vânia. É doação mesmo. Vânia. Oi. Nossa, o horário. Fala. Acho que a principal coisa, a pessoa tem que ter o espírito de doação. Ser bom ou não ser bom é uma coisa de cada um. Agora, o principal tem que ter o espírito de doação. Sim. Porque se você não consegue ter esse espírito, como que você vai transmitir alguma coisa para alguém? Exatamente. Ela queria perguntar uma coisa, eu já vou... eu estou quase encerrando, mas falta um pouquinho ainda, eu tenho que correr agora. Então, olha, o passe, só para teorizar um pouquinho, para a gente entender o que nós aconteceu conosco agora. O passe é um dos mais inteligentes proveitos que podemos tirar do magnetismo humano. Ele é um poderoso meio de defesa magnética corretiva contra ataques de energias humanas nocivas. É simples, prático, rápido e tremendamente eficaz. Foi o que nós sentimos aqui agora. Né? Antes de tudo, ele é legítimo. É eficaz ato de socorro magnético que deve ser praticado por tantos quanto desejam aliviar os sofrimentos humanos. O passe não é unicamente a transfusão de energia anímicas, mas também o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos, de tudo. Se nós usamos antibiótico como um remédio para nossas doenças, por que a gente não usa isso no campo da nossa alma? Se entendemos a asepsia no que se refere ao corpo, a gente toma banho, a gente se cuida, a gente tinge os cabelos, faz a unha, né, faz a barba, por que não? Por que a gente descuida, né, em relação às coisas do nosso espírito? Né?
Por isso que é importante tomar o passe. Aí as técnicas do passe, acho que você fala, Salvador. Eu não vou falar não, eu só ia falar que tem várias técnicas, mas que aqui no Kardec a gente usa imposição das mãos, né? E depois a técnica mais perto, mais longe, não tocar na pessoa, a gente vai conversar a semana que vem. Bom, eu quero ser um bom passista. Ai, animei, a Vânia me animou, eu quero dar passe. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? A técnica, vocês viram que é muito simples, né? O que eu preciso? Primeiro, que o pensamento deve fluir livre, do passista ao assistido. O que se consegue quando existe sintonia entre ambos. Então, quando o indivíduo entra, é o que ele falou, a pessoa tem que estar preparada para entrar para tomar passe, senão a energia vai cair, né? Vai cair no chão, né? É brincadeira, não vai cair no chão, mas, na verdade, ele não absorve nada. A faixa de sintonia de um espírito está ligada ao seu grau de desenvolvimento moral. Então, querendo ou não querendo, a partir do momento, o seu Rubens que falava assim, eu sou voluntário até a hora que eu assumo. Aqui todo mundo é voluntário para dar passe. Assumiu, aí virou compromisso, não tem jeito mais de ser voluntário. Eu não posso mais faltar, eu tenho que assumir, eu não posso, sem querer, a gente vai modificando. Quer ver? Bom, eu sou uma pessoa muito raivosa no trânsito. Vamos imaginar, porque eu não sou não, mas vamos imaginar. Eu estou lá dando passe. Aí entra um indivíduo para tomar passe comigo, Vânia. Eu dou passe com o maior carinho e amor e saio com o meu carro ali na esquina. E ele me dá uma fechada. E eu, como sou raivosa no trânsito, eu olho para ele com a cara feia. Eu não vou poder fazer mais isso, porque eu acabei de transmitir amor e carinho. Querendo ou não querendo, quando a gente começa a trabalhar no bem, a gente começa a transformação moral. Por isso que é bom trabalhar. Certo? Porque agora eu tenho que me policiar. Porque, às vezes, quem eu estou dando energia vai ser a pessoa que eu vou encontrar lá fora. Querendo ou não querendo, eu preciso me modificar. Então, uma coisa vai sendo consequência da outra. Então, a minha moralização, quando eu começo a trabalhar em função do bem e do amor e de Jesus, né, eu tenho que modificar, não tem jeito de ser mais do jeito que eu era. Deu para entender? Então, entender que existe sintonia e afinidade. E a moralidade do paciente pode ser e a do assistido. Então, se eu sou moralmente superior, eu transmito mais. Se eu sou moralmente inferior, eu transmito menos. Então, eu tenho que ter resguardo, que é o que nós falamos na Câmara do Passe. Tá? Ele tem que ser sempre praticado, então, dentro de salas espíritas, porque entra um espírito muito iluminado para receber passe, e às vezes eu absorvo a energia que ele tem. Isso a gente sente muito bem quando a pessoa concentra, que você impõe a mão, e entra e você percebe a energia do indivíduo. Ele começa a orar, nossa, aquilo vai expandindo, que a tua mão vai levantando de perto dele, de tanta energia que ele tem. Isso quem é da passe sente isso. Devagarinho, com o treino, vai percebendo isso. Então, a pessoa tem uma capacidade de assimilação muito grande. Por isso que é importante estar na sala, porque aí vão suprir todas essas necessidades. Outra coisa é a afinidade de pensamento. O desejo de doar tem que estar relacionado ao desejo de receber. Então, quanto mais eu dou e a pessoa recebe, melhor é. Ela vai entrar em harmonia. E energia do passe é absorvida pelo assistido. Ele pode não absorver nada, como pode absorver mesmo eu estando pensando na minha lista de compra para amanhã. E não deve ocorrer isso, é lógico. Falando um exemplo. Bom, quero ser um bom passista. Então, o que eu preciso? Primeiro, concentração. Isso daí a gente desenvolve, não é feito de uma hora para outra. Vocês fizeram uma pequena etapa só na hora de respirar. Vocês conseguiram contar a respiração. Isso daí é um tipo de concentração. A segunda coisa é a oração com Jesus. Então, sempre eu parto do pedido de auxílio para começar a doar. Porque quando eu peço auxílio, eu já começo a receber. É aquela imagem que a gente fez do André Luiz. O médium se concentrou e ele começou a absorver energias de luz que vinha do alto sobre ele. Ele estava no mesmo lugar, na mesma situação, na mesma cadeira. Só que a mudança foi a mudança de concentração dele. Ele começou a orar. Então, eu tenho que começar a orar. Esse é o ponto de partida. Antes de impor as mãos. Tá? Aí, moralidade. Eu tenho que ir devagarinho me modificando. Ninguém espera santo aqui. Não é isso.
Mas eu preciso ir modificando e aperfeiçoando. E o desejo de fazer o bem. São as coisas fundamentais. É lógico que eu tenho que entender todo esse processo para não tocar na pessoa, para não fazer isso, fazer aquilo, que vai ser a próxima aula que a gente vai estar aqui. Bom, eu acho que em cima da hora terminamos. Eu espero que tenha sido... fazer uma pergunta? E que tenha esclarecido alguma coisa. Oi? Fala, meu bem. Vou fazer uma pergunta. Sim. Se uma pessoa tem uma doença crônica... Oi? Se uma pessoa tem doença crônica, ela pode ser pacífica? Pode. Ela perguntou se uma pessoa tem uma doença crônica, ela pode ser pacífica? Pode. Não vejo inconveniente nenhum. Se ela não estiver passando bem... Se ela não estiver passando bem naquele dia, ela recebe o passe, no outro dia ela transmite, né? Não há impedimento, gente. Do quê? Restrição de dar fora do centro. Tem, a não ser que o grupo tem, e a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Eu acho que isso daí é um ponto importante, porque não é porque eu sou um passista que eu posso ir na casa do fulano da passe, no ciclano, no vizinho. Tá? A gente vai entender por isso, porque os ambientes são diferentes do que um ambiente controlado pelos espíritos aqui. Tá? Bom, até a próxima, muito obrigada.